Queridos alunos, aqui é o professor Jorge. Hoje a nossa aula 1 vai ser o quê? Notação científica, o tema. Vamos lá? Notação científica. O que seria isso, caro aluno? É uma forma de escrevermos um número de jeito mais simplificado. Dessa forma, auxiliará cálculos na matemática, física e química. Portanto, vamos aprender? Números muito grandes ou muito pequenos complicam-nos na resolução de operações. Então, dessa forma, utilizamos a escrita do número em notação científica. Mas como escrever um número em notação científica? Bem, a escrita em notação científica é dada por um valor A multiplicado por uma potência de 10. Onde esse valor A ele tem que ser de 1 até 10, não incluindo 10. Ou seja, pode ir de 1 até o 9,99999, mas não chegar no 10. E meu N é quem? Meu N é o número inteiro. Ele pode ser tanto negativo como positivo. Menos 2, menos 3, menos 20, menos 50, 10, 5, 3, 200. Tem que ser um número ou positivo ou negativo e que seja inteiro. Tudo bem, cara aluna? Vejamos alguns exemplos. 200 mil. O que é 200 mil, cara aluno? É 2 vezes 100 mil. Mas o 100 mil é 10 elevado a 5. Portanto, 200 mil é 2 vezes 10 elevado a 5. O 5 como um número inteiro e o 2, que a gente quer o nosso A, é o número entre 1 e 10. Então está tudo certo. 0,00008. Como é que eu reescrevo isso? Isso é 8 vezes 0,00001. Ou seja, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Mas por que o menos 6, professor? Pode ver que após a vírgula a gente tem 6 algarismos. Daí a potência fica negativa. Toda vez que eu tenho um número decimal, né, que eu tenha números após a vírgula, casas após a vírgula, esse meu expoente da potência de 10, né, ele vai ficar negativo. Tudo bem? E observe que a gente está todo certinho aí na nossa notação científica. O 8 é o meu A, que é o número entre 1 e 10, e meu expoente do 10 é um número inteiro, nesse caso negativo, que é o menos 6. 250 milhões. Eu poderia escrever como? Ah, professor, posso escrever como 25 vezes 10 milhões. Pode. Só que 25 não é um número que vai condizer com o que a gente precisa para a notação científica. Então eu não posso escrever 25. Então eu faço o quê? Põe uma vírgula entre o 2 e o 5. Aí dá 2,5, que está entre 1 e 10. E aí eu não ponho 10 milhões. Como eu pus um número após a vírgula, que seria o 5, de 10 milhões eu passo para 100 milhões. Então fica 2,5 vezes 100 milhões. E 100 milhões tem 8 zeros. Então fica 2,5 vezes 10 elevado a 8. O 2,5 é o número entre 1 e 10. E o 8, que é o expoente do 10, é o número inteiro. Então está tudo certo. 0,000000032. É o mesmo problema do exemplo acima. Eu não posso escrever 32. Eu vou ter que escrever 3,2. E aí a minha vírgula ela vai andar 8 casas. Então eu vou ter 3,2 vezes 0,000001. Ou seja, 3,2 vezes 10 elevado a menos 8. 3,2 é um número entre 1 e 10. E o menos 8 é um número inteiro. Então está tudo certo minha notação científica. Interessante. Quando temos números muito grandes, números acima de 1, tá? Quando eu falo muito grande, tem que ser acima de 1. Tudo bem? A potência de 10, ela fica positiva com o expoente. Pode observar no primeiro e terceiro exemplos. Mas quando temos números muito pequenos, ou seja, números maiores que 0 e menores que 1, a potência de 10 fica com o expoente, o quê? Negativo. Observe o segundo e quarto exemplos. Tudo bem, caro aluno? Mas observe que aí eu peguei dois números aí. Um número muito grande, que é o 45 com 11 zeros após, e um número muito pequeno, que é o 0,0000012. Para eu fazer a conta com a numeração nesse formato, vai ser muito complicado. Porque tem as casas decimais, a gente pode pôr a vírgula no lugar errado, vai dar muita linha de conta na hora que a gente for montar. Então, para não ter problema, o que a gente faz? Transforma eles em notação científica. O 45 com 11 zeros após
é o 4,5, porque eu não posso escrever 45, é 4,5 vezes 10 elevado a 12, que seriam os 11 zeros com 5 depois da vírgula, são 12 algarismos. E o 0,0000012 é 1,2, que eu não posso pôr 12, vezes 10 a menos 8, porque se você contar onde a vírgula está até ela chegar no 1, vai ficar entre 1 e o 2, vão andar 8 casas, então fica 10 a menos 8. E aí a gente faz a conta agora. 4,5 vezes 10 a 12, vezes 1,2 vezes 10 a menos 8. Os que estão em vermelho, que não são as potências de 10, a gente multiplica, dá 5,4. E as potências de 10, a gente repete a potência de 10 vezes 10. Como é uma multiplicação, a gente soma os expoentes. Mas ao somar o número positivo, que é 12, com o número negativo, que é menos 8, a gente acaba subtraindo, porque 12 mais menos 8 é o mesmo que 12 mais com menos dá menos. 12 menos 8. Isso vai dar 4. Então a resposta final disso é 5,4 vezes 10 à quarta potência. Tudo bem, aluno? Agora vejamos outro caso de operação. A gente fez uma multiplicação, agora vamos ver uma divisão. Novamente dois números, um muito grande e outro muito pequeno. Note que temos uma divisão, em que o divisor é o número decimal entre 0 e 1. 0,00000025. Fato este que já complica-se a divisão. Por quê? Porque quando eu divido um número por outro e esse outro tem vírgula, a gente tem que fazer o quê? Fazer o processo de tirar a vírgula, acrescentar zeros no dividendo, então esse número vai ficar cada vez maior do dividendo. Isso vai ficar cada vez mais complicado. Então vejamos como que a gente consegue fazer essa operação reescrevendo os números em notação científica. Então eu tenho os números que eu passei pela notação científica. E aí eu vou ter 8,5 vezes 10 a 11 e 2,5 vezes 10 a menos 7 em notação científica. Novamente eu faço o quê? Eu faço a divisão dos números em vermelho. E aí 8,5 por 2,5 vai ser uma divisão melhor do que os números que a gente tinha anteriormente. No caso vai dar 3,4 vezes 10. E aí uma divisão. Na multiplicação a gente soma os expoentes. Na divisão a gente subtrai os expoentes. Então eu tenho 11 menos menos 7. Menos com menos dá mais. Então 11 mais 7 vai dar 18. Então vai ficar 3,4 vezes 10 elevado a 18. Tudo bem? A gente termina por aqui. Até a próxima!